Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A decisão da agência Standard & Poor's de rebaixar a nota de crédito do Brasil aumenta a discussão sobre as contas públicas brasileiras. O rebaixamento foi anunciado na noite de ontem, no mesmo dia em que a previsão de déficit tinha diminuído e estava bem abaixo da meta fiscal. Mesmo assim, cresce a pressão sobre o Congresso para votar a reforma da Previdência na volta do recesso agora em fevereiro. Sem negar a necessidade da reforma, o ministro da Fazenda diz que decisões de agências de rating não são questões políticas. E a CVM decidiu proibir os fundos brasileiros de investir em moedas virtuais, como a Bitcoin. As criptomoedas têm perdido valor nas últimas semanas. O cenário econômico está no ar. A agência de classificação de risco Standard & Poor's reduziu a nota de crédito do Brasil. As agências de risco têm duas classificações básicas para avaliar um país segundo sua situação econômica. São duas exatamente, com grau de investimento e sem grau de investimento. E tem subdivisões em cada uma dessas duas classificações. O que diferencia estar em uma ou em outra é exatamente a segurança, na visão dos analistas dessas agências, que já cometeram erros também, é bom que se diga, é se um país ou seus bancos e instituições financeiras são seguros para o investidor. Um exemplo muito claro, se um país está sem grau de investimento, as taxas de juros que ele normalmente precisa pagar para o seu credor, para o seu investidor normalmente, é uma taxa de juros muito maior. Com grau de investimento, uma taxa de juros menor. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é o custo de estar numa ou noutra classificação. No caso do rebaixamento ontem pela Standard & Poor's, o Brasil, embora já estivesse na primeira classificação de 100 grau de investimento, ganhou um sinal negativo. Como uma mesma classificação pode ganhar sinais positivos ou negativos, além da neutralidade, o Brasil então está tecnicamente 3 graus abaixo do grau de investimento, ou seja, é o BB-, o BB e depois exatamente o B+, que daí seria para uma outra situação. Nós preparamos uma arte para explicar essa situação brasileira, vamos acompanhar ali, é exatamente isso. Você está vendo ali o que a gente chama ali da Standard & Poor's, o que ela classifica como grau de investimento. São aqueles níveis ali, AAA, à esquerda da tela ali, AA, A, BBB e BB-. Depois tem BB, que é onde o Brasil estava, poderia ser um BB+, e agora foi para BB-, ou seja, hoje o Brasil está 100 grau de investimento, isso nessa classificação da Standard & Poor's, que reduziu um grau, portanto, nessa decisão de ontem. Há outras duas agências que também fazem exatamente o mesmo trabalho, que é classificar países e instituições financeiras pelo mundo. O que pesou na avaliação da Standard & Poor's foi a situação das contas públicas brasileiras e uma análise de longo prazo. A questão da solvência fiscal, muito prejudicada pela crise econômica, que trouxe a baixa arrecadação e o crescimento das despesas obrigatórias, como os gastos com a Previdência, neste caso especificamente o adiamento da votação da reforma da Previdência para fevereiro, estava marcado lá para dezembro, você se lembra, né? Pesou na decisão de rebaixar a classificação brasileira. Mas ainda há outras duas agências, a Fitch Ratings e a Moody's. Elas ainda não mexeram na classificação brasileira. É exatamente essa situação ali que nós temos na tela. A Fitch Ratings ainda mantém o BB e a Moody's o Ba2, que é exatamente o mesmo grau que a própria Standard & Poor's tinha até ontem, ela que baixou. Mas nós ainda já estávamos no país e ainda continuamos agora um pouco mais baixo, segundo a Standard & Poor's, no país sem grau de investimento. E no lastro do rebaixamento da nota soberana do Brasil, a Standard & Poor's também cortou as notas dos bancos brasileiros justamente porque eles operam no país. Entre os bancos estão os maiores, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander Brasil. Embora nestes casos a análise do investidor se detenha muito mais na situação de cada banco, daqui a pouco a gente fala, quando a gente tiver as informações de mercado hoje, como fechou o Ibovespa, nós temos exatamente qual foi o comportamento das ações de alguns desses bancos. E eu conversei mais cedo com Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, sobre essa decisão da Standard & Poor's de rebaixar a nota de crédito do Brasil e as implicações disso tudo na vida do país e das empresas. Acompanhe. Jason, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico.
Vou lhe fazer uma pergunta, acho que capciosa. Não é o que você acha da decisão da Standard & Poor's, isso eu faço depois. Antes, você que conhece a realidade brasileira, a realidade econômica brasileira, tem os mesmos números das contas brasileiras, sabe do movimento da economia brasileira de ascensão nesse momento. Levando-se em conta também que você sabe qual é o cronograma, a data do Congresso Brasileiro que está em recesso nesse instante e que depende dele, por exemplo, a decisão da reforma da Previdência. Você teria rebaixado a nota do Brasil ontem, no dia 11 de janeiro? Eu talvez tivesse rebaixado antes. Antes? Ainda em dezembro, então? Ainda em dezembro, quando se perdeu a primeira data. Eu acho que ali seria a primeira sinalização mais importante que as agências de classificação de risco deveriam ter dado ao mercado, e não só ao mercado, mas também ao Congresso, indicando da necessidade premente das reformas. Então, de alguma maneira, esse sinal ele veio um pouco atrasado. Talvez por uma demanda do governo, não se sabe exatamente como foi aquelas conversas entre as agências de classificação de risco e a equipe econômica, mas, de qualquer maneira, eu acredito que, dado a questão de 2008 e da responsabilização que tiveram as agências de classificação de risco naquele momento sensível da história, de alguma maneira, eu acho que eles estão tentando antecipar e trabalhar mais proativamente. Mas essa decisão no dia 11 de janeiro, qual é o impacto exatamente? Agora, qual é a sua opinião sobre essa decisão tomada ontem? Parecido com o que eu disse agora há pouco, ela é uma sinalização por parte das agências, porque quando elas citaram a questão envolvendo a decisão, elas deram as características positivas dos avanços que ocorreram no Brasil até agora, mas colocaram exatamente a leniência da classe política em relação à necessidade das reformas e as demoras. Isso tem sido citado de maneira bastante efusiva durante os comunicados do Banco Central, principalmente o RTI, que é o relatório trimestral, e as atas do Copom. O Banco Central tem deixado muito claro na questão dos juros estruturais que os avanços do ciclo de corte de juros dependem necessariamente de um contexto fiscal melhor, e esse contexto fiscal melhor depende da reforma da Previdência. Então, nesse cenário agora, não muda muita coisa, tanto em termos de investidores locais quanto internacionais, até porque junk bond, o Brasil já é de qualquer maneira, não se altera muito. A questão é não só o que pode vir das outras agências de classificação de risco, mas também do aprofundamento. Aí sim nós vamos nos afastar muito dos nossos pares internacionais, aí a coisa fica ruim de verdade. Vamos fazer uma retrospectiva rápida. Nós tivemos uma série de interessados em obras brasileiras no ano passado, concessões brasileiras arrematadas, na maior parte, por grupos internacionais. Eu tenho uma recuperação com inflação baixa no país. Nós tivemos agora do prisma fiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda uma redução, um valor menor da meta fiscal, ou seja, o rombo foi menor do que se imaginava. O governo já lá atrás, lá no ano passado, apresentou esse índice de tentativa de recuperação até 2022 das contas públicas. A reforma não traz um efeito prático e imediato, mas sinaliza no longo prazo. Tudo isso é algo previsível ou as agências estão sendo mais duras do que poderiam ser? Não é previsível. Na verdade, eles têm que colocar a seguinte situação. Tudo bem, sabe-se que tanto a reforma da Previdência quanto diversos outros eventos estão mais relacionados a 2019 do que a 2018. Mas nós temos uma eleição muito complicada no meio do caminho, e não só uma eleição complicada no meio do caminho, mas se não houver a aprovação da reforma da Previdência durante este mandato, ela necessariamente vai ter que acontecer no próximo mandato. E isso, obviamente, é um ruído forte que pode gerar no mercado financeiro, isso pode gerar um ruído forte na economia e que pode afetar o ciclo de crescimento macroeconômico. Parte do que tem para 2018, nós já temos uma inércia positiva, as perspectivas, as projeções são melhores, significativamente melhores do que em 2017, mas, como eu citei agora há pouco, as agências elas já estão tentando agir de maneira proativa, então elas não estão falando mais de 2018, elas estão avisando os investidores que, dada uma situação fiscal insustentável, o Brasil pode ser um problema grave em termos dos seus investimentos para os próximos anos. Uma pergunta sobre política e uma pergunta sobre o dia a dia das empresas. O quanto isso vai custar mais caro para as empresas brasileiras que têm negócios com o exterior, ou que fazem empréstimos lá no exterior, ou que têm, por exemplo, empresas de exportação e importação, ou mesmo para títulos do governo, títulos da dívida do governo? Quanto que isso custa mais? Muito pouco. Nesse momento, muito pouco. Primeiro que é uma agência só, e depois que a diferenciação entre esses dois graus da classificação de investimentos, ela não é muito grande. Até como eu citei, pela questão dos pares internacionais e por ser uma de 3 agências.
Então essa questão ainda pesa no curto prazo. Se as outras acompanharem, se houver um aprofundamento, aí sim esse efeito pode se tornar tanto na captação de empresas locais no exterior, quanto da captação soberana no Brasil. Você já fez menção sobre a questão política, a sinalização, mas agora com a decisão sacramentada de redução do rating brasileiro, isso é uma pressão a mais, sobretudo na classe política, e o Congresso que está reticente, porque a proposta do Executivo já foi adaptada o máximo possível para votar-se realmente a reforma da Previdência agora em fevereiro, nesse início de volta dos trabalhos parlamentares? Eu acho que ela não força o deputado que não ia votar em votar. Eu acho que esse deputado que talvez não fosse votar, não se sabe nem efetivamente o nível de conhecimento técnico médio no Congresso para saber o quanto pesa uma questão econômica de um rebaixamento, mas ao mesmo tempo, se observarmos aquele deputado que talvez estivesse indeciso e pesando outras questões, isso pode pesar para ele votar positivamente em relação à reforma. Então aquele deputado que estava esperando uma desculpa, ele pode se utilizar da questão do rebaixamento, principalmente naqueles discursos bafônicos que eles fazem lá durante as votações, aquela pirotecnia que eles fazem todas, eles podem justificar exatamente a questão do rebaixamento do Brasil e para tentar, alguns vão poder falar, para que o Brasil retome o grau de investimento, vamos fazer a reforma. Tá. Jason, só para concluir, embora as agências já tenham errado no passado, as contas brasileiras são as mesmas e elas estão numa situação delicada. Esse é o fato principal. A decisão da Standard & Poor's não é por ela própria, é pelas contas brasileiras, é isso? Exatamente. São dois pontos. São as contas brasileiras que estão numa situação muito sensível, apesar do resultado fiscal significantemente melhor esse ano, mas para o ano que vem sabe-se muito bem que é um ano eleitoral, emendas já estão sendo liberadas ali de maneira relativamente forte, e sabe-se que o peso fiscal vai ser maior, principalmente porque, ainda assim, a Previdência vai pesar mais nesse ano. Apesar da inflação mais baixa, apesar de todo o ciclo, a Previdência ainda vai pesar mais. Então, tudo isso, esses dois fatores muito importantes, mostram que o crescimento econômico ele está em andamento, mas ele ainda é bastante sensível. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Muito obrigado, Jason. Boa tarde, hein? Boa tarde, Piotr. Até mais. Abraço. E a equipe econômica do governo se manifestou sobre essa decisão da agência Standard & Poor's, mesmo com a decisão de rebaixar a nota do Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que não se deve considerar as decisões das agências de classificação como uma grande questão política. Meirelles fez menção especificamente a essa relação tumultuada, cheia de idas e vindas na discussão justamente da votação da reforma da Previdência. A Mariana Jungmann acompanhou a entrevista do ministro, que terminou há pouco em Brasília. Mariana, qual foi a sinalização do ministro, além dessa questão política? Boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Pois é, o ministro Henrique Meirelles começou essa entrevista coletiva, Piotr, dizendo que esse rebaixamento aí da nota de risco do Brasil já estava precificado. Ele disse que a prova disso é que os indicadores de curto prazo hoje se moveram muito pouco, né? O dólar, a bolsa, os juros não apresentaram aí grandes variações, o que demonstra que já era esperado esse rebaixamento. Ele inclusive comentou que no fim do ano passado ele conversou com as agências sobre isso. Havia até uma expectativa do mercado no fim do ano passado de que esse rebaixamento pudesse acontecer ao mesmo tempo das 3, ali no momento em que o governo anunciou que a votação da reforma da Previdência ficaria para esse ano. Apesar disso, Henrique Meirelles disse que assim que a reforma da Previdência e outras reformas de ajustes forem sendo aprovadas, essa nota vai subir novamente. Ele tem total confiança em relação a isso, né? Ele ressaltou também, Piotr, que apesar do rebaixamento da nota, a expectativa da agência mudou de negativa para estável, o que demonstra também essa confiança de que essas reformas vão ser aprovadas. Ele disse, inclusive, em relação ao histórico de aprovações que o governo já tem em matérias difíceis, como foi o caso do teto de gastos. Então, ele disse não ter dúvidas de que essas reformas vão ser aprovadas esse ano. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comentou sobre esse rebaixamento hoje, disse que ele pode ajudar a convencer os parlamentares sobre a aprovação da Previdência, desde que o governo não tente culpar a Câmara por esse rebaixamento hoje. Piotr. É justamente daí que vem a questão
grande política que deve ser evitada, segundo o ministro, na decisão da agência Standard & Poor's, ou seja, essa discussão entre governo e Congresso, especificamente a Câmara dos Deputados. E a Comissão de Valores Imobiliários proibiu os fundos de investimentos de comprar Bitcoin e outras criptomoedas. A Vanessa Casalini explica o porquê dessa medida. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. A CVM afirma que as criptomoedas não podem ser qualificadas como ativos financeiros e que, por isso, a aquisição direta pelos fundos de investimento é proibida. Um ofício foi emitido hoje, depois que o órgão recebeu diversas consultas sobre o assunto. No documento, a CVM afirma que no Brasil e em outras jurisdições tem se debatido a natureza jurídica e econômica dessas modalidades de investimento e que não se chegou a nenhuma conclusão, em especial aqui no mercado doméstico. A comissão se posicionou ainda sobre o investimento indireto em moedas virtuais por meio de fundos no exterior, onde a operação é permitida, mas recomendou aos investidores que aguardem as definições das autoridades sobre a legalidade dessas operações. A CVM alertou ainda para outros riscos envolvidos nas moedas virtuais, como os de ordem de segurança cibernética e também de custódia. Para se ter uma ideia do apetite por essas moedas, em dezembro, a mais conhecida, Bitcoin, chegou a atingir a cotação de $20 mil. Caiu para mais de 10 mil no fim do ano e hoje está em torno de $13 mil. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta nós temos as repercussões no mercado financeiro dessa decisão de reduzir a nota de crédito no Brasil. Daqui a pouquinho. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, nós temos a repercussão no mercado financeiro dessa decisão da agência Standard & Poor's, que rebaixou a nota de crédito no Brasil. Vamos ali ao Ibovespa hoje, terminou numa queda, ainda assim com 79 mil pontos, mas durante o dia chegou na casa dos 78 mil pontos. A queda hoje foi de 0,02%, ou seja, praticamente estável, segundo se levar em conta que ontem, na verdade, o Ibovespa teve um recorde, ou seja, uma queda de 0,02% é estabilidade pura. E se a gente olhar, por exemplo, para alguns bancos que tiveram rebaixamento também da sua nota de crédito, a gente viu que o Bradesco ali caiu 0,33%, o Itaú 0,35%, são os dois bancos privados, os maiores bancos privados no país, e o Banco do Brasil, como é o banco público, ali também teve uma queda de 0,21%, mas nesse caso tem muito da análise do investidor quando olha para cada banco. Mas ali hoje, pelo menos, o mercado se comportou dessa maneira. E terminou hoje em Brasília o seminário que antecede o Fórum Mundial da Água, que será realizado em março. A Yara Balduino tem as informações. Durante 2 dias, o fórum reuniu professores e especialistas no tema água, além de líderes espirituais. O objetivo era debater a busca pela paz e o compartilhamento da água pelos povos. Hoje, os principais temas de debate foram pesquisas e inovações relacionadas à água e também a mediação de conflitos relacionados ao uso desse recurso. As palestras foram intercaladas por aulas de tai chi, meditação e outras atividades holísticas. O fórum termina agora à noite com um ato ecumênico pela paz. Muito obrigado, Yara. Só faltou do mercado financeiro falar do dólar. O ministro tinha feito menção de que não houve grande repercussão no mercado financeiro. De fato, o Ibovespa terminou praticamente estável e o dólar está ali. Tá uma queda importante, mas o dólar já vem vindo de quedas nos últimos dias. Hoje uma queda de 0,40% a R$ 3,20. O dólar tem um ingrediente de insegurança em relação à economia brasileira. Por esse aspecto, o dólar não está sentindo essa redução da nota de crédito pela agência Standard & Poor's. Bom, e depois de 4 meses seguidos de queda, o setor de serviços cresceu em novembro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente vai falar sobre esse assunto, mas tem um outro detalhe aqui também. A gente vai falar agora sobre franchising. É exatamente sobre esse o assunto. A Associação Brasileira de Franchising divulgou ontem o balanço do setor de franquias em 2017. Nós acompanhamos aqui no cenário econômico, ao longo do ano passado, o desempenho do setor. E segundo a instituição, os sinais de melhora na economia brasileira refletiram positivamente nas franquias no ano passado. Para falar do assunto, nós temos aqui no estúdio do cenário econômico André Friedenheim, vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising. André, bem-vindo.
Tudo bem, Piotr? Bom, vamos aos números. Foram bons em 2017? Foram excelentes. Excelentes. A gente teve um crescimento de 8% no faturamento do setor, chegando a 163 bilhões de reais. A gente teve um crescimento também no número de unidades franqueadas. Hoje a gente conta com 145 mil franquias instaladas no Brasil. Agora, o crescimento que se esperava em 2017, visto que no final de 2016, embora o ano tenha sido difícil, se vislumbrava uma recuperação econômica em 2017, coisa que de fato aconteceu. O número que se esperava lá da previsão e do que de fato aconteceu se manteve ou foi algo superior? Foi até um pouquinho maior. Foi até melhor. A gente aguardava alguma coisa em torno de 6% e ocorreu 8% em 2017. Crescimento em faturamento e em unidades de franquia? Em faturamento. Em unidades franquias a gente cresceu 2%. Então a gente chegou em 145 mil. Agora, o que está chamando a atenção? Porque a gente viu que boa parte das pessoas que perderam o emprego estão investindo em negócios próprios. Franquia sempre é algo que alguém que está querendo investir no negócio próprio olha com muito carinho. Eu lembro de uma das primeiras feiras de franquia, acho que nos anos 90, aquilo tinha esse apelo. Sim. Ainda mantém esse apelo, não é? Mantém e aumentou, na verdade, esse apelo. Porque hoje até a gente compara muito franquias com negócios independentes. E hoje é muito mais seguro você montar uma franquia do que montar um negócio de maneira independente. A franquia eu te dou acesso a uma marca, acesso a know-how, acesso a ganhos de escala, a práticas de mercado. E isso faz com que as franquias tenham uma taxa de mortalidade 5 vezes menor do que negócios independentes. Tanto assim menor, é? A gente tem hoje um dado do Sebrae e da própria Associação Brasileira de Franchising que fala que num período de 10 anos, 80% dos negócios independentes fecham as portas nesse período. Em franquias esse número cai para 15%. Quer dizer, existe o risco, obviamente, claro, mas pelo fato de você participar de uma rede, ter uma marca, etc., faz com que o teu risco seja menor do que um risco de negócios independentes. Política de preço das franquias, levando-se em conta que nós tivemos uma inflação em queda, a gente tinha um problema de poder aquisitivo que, claro, começou a melhorar, mas a inflação em queda fez com que as pessoas consumissem mais. Ou seja, não adianta eu recuperar o emprego das pessoas e o poder de compra delas se por acaso o preço não for amigável. Foi amigável em 2017, foi bastante razoável, a inflação mostra isso. Com certeza. Foi um desafio a política de preços por esse aspecto? Olha, isso acabou beneficiando um pouquinho. Eu acho que o que aconteceu nesse ano de 2017 foi a franquia, ela é uma referência de marca. Num momento de crise, o consumidor ele não quer errar muito, ele não quer arriscar muito. Ele prefere consumir em locais que são referências para ele. E as franquias que trazem marcas fortes e grande capilaridade no mercado acabam sendo um porto seguro para o consumidor. Eu não vou errar, eu vou consumir naquela loja porque eu conheço o preço, o atendimento, eu conheço todo o modus operandi daquela marca e eu me sinto mais seguro em consumir. Eu vi, inclusive, promoções impressionantes, sobretudo nas franquias ligadas à alimentação, que chamaram a atenção. Se o sujeito vai lá comprar porque ele está seguro com a marca, ele também encontrou um preço muito sugestivo, muito bom também. A alimentação é um dos setores principais de franquia? Sim, hoje mais de 25% eu acho que dos franqueadores brasileiros são da área de alimentação. Praças de alimentação de shoppings novos, praticamente 80%, 90% dessas praças são de operações de franquia. E o exemplo que você falou de preços mais acessíveis, etc., é muito em função das características da franquia, são os ganhos de escala. Eu consigo dar preço bom para o meu consumidor se eu compro bem a mercadoria. E eu compro bem quando eu compro em grande quantidade. Claro. Então a franquia te traz esses benefícios para o franqueado e diretamente esse benefício é transferido para o consumidor final. André, qual o desafio? O que tem que estar preparado? Como deve estar preparado esse novo investidor de franquia hoje? Olha, o grande desafio é ele optar pela franquia correta. É ele entender demandas de mercado, necessidades de mercado, aonde ele mora, para poder escolher a franquia certa. E, obviamente, trabalhar. Na verdade, quando você compra uma franquia, como eu falei, tem risco, 15% fecham, né? Mas se você vai se dedicar, etc., eu acho que então é uma opção de investimento bem interessante. E se preparar e ter alguma intimidade já com aquele setor, pelo menos, ou ter não? Uma afinidade, obviamente. Não precisa ser uma intimidade. O franqueador tem que ter a capacidade de passar, de treinar esse franqueado, de visitar esse franqueado. Mas eu acho que o franqueado tem que ter uma visão de longo prazo. Ele não compra uma franquia para vender ela amanhã. Ele compra uma franquia para ficar 5, 10, 15 anos. Por isso que tem que ter essa afinidade.
E tem que trabalhar pesado. Muito. A franquia é como um negócio comum. Trabalha-se mais até do que um funcionário que tem 13º, etc. e tal. Lá o negócio é seu. Não tem sábado, não tem domingo, não tem noite, quer dizer, é o dia a dia de um negócio como qualquer outro. Então aquela fórmula de 30% de inspiração e 70% de transpiração vale, é isso? Vale bastante, só que a franquia, qualquer vantagem, você tem uma marca por trás, você tem uma força de marca interessante. Tem alguém com uma toalhinha para enxugar o suor? Para ajudar. Né? Tá certo, então. André, obrigado pela gentileza. Viu? Obrigado, Piotr. André Friedenreich, da Associação Brasileira de Franchising, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco, de Brasília, tem os Corredores do Poder. Boa noite, bom final de semana, até segunda.